Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela e encantadora missão. No dia em que a Santa Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu ao seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui é uma palavra de verdade. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas que tenha a vida eterna. Cristo não veio condenar o mundo, ao contrário, ele veio resgatar o mundo pela cruz. Resgate pela cruz. E há de se entender, eu e você, que a cruz do Senhor, de fato, é um desafio para o nosso Senhor, para a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo é um desafio porque a cruz dor. E todo e qualquer ser humano quer se livrar de dor. Mas o Cristo, por amor, sabendo que iria sofrer, aceitou por amor. Isso é o mais importante entender, que Cristo aceita por amor. Aceita o projeto do Pai. E qual é o projeto do Pai? A nossa salvação pelo seu Filho. A nossa salvação pelo seu Filho. E não há salvação sem o sacrifício cruento da cruz. Por isso, vai mostrar aqui que Moisés suspendeu aquela serpente para mostrar que o Pai suspende o Filho na cruz e desta cruz jorra sangue e água, jorra a nossa salvação. Então, nós precisamos sim olharmos para a cruz e não termos tão somente um sacrifício, mas alguém que passou por ela e venceu, que aceitou o sofrimento, que aceitou o desafio, que aceitou as humilhações, as cuparadas, as chicotadas e que venceu, porque confiou no Pai. E em todo momento o Pai estava com Cristo, sustentando ao Filho. Há heresias por aí, modernas, que vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo foi abandonado pelo Pai e, e quando ele diz, Pai, se for possível afasta de mim esse cálice, é porque Jesus não queria se separar do Pai, o Pai se separou. Isso é uma heresia. É das heresias mais absurdas que nós já ouvimos, porque em nenhum momento o Pai abandona o Filho.
E nós vamos perceber isso na nossa própria vida. Quantas vezes o Cristo te abandonou? Quantas vezes nós já dizemos que fomos abandonados por Ele? Mas, no entanto, Ele nunca nos abandona. E o Pai jamais faria isso com seu filho. Largar o seu filho abandonado. Porque, se Ele assim o fizesse, Cristo não ressuscitaria. Lembramos que o Pai ressuscitou Jesus. Essa é uma verdade. Então, quando nós trazemos doutrinas contrárias à nossa fé, que diz ou tenta desdizer, se é assim essa palavra, aquilo que a Bíblia nos mostra, aquilo que os apóstolos professaram, aquilo que deu força para que os apóstolos carregassem também a sua cruz, assumindo a fé do Cristo, e foi até a morte, os apóstolos foram até a morte assumindo a fé no Cristo. Se fosse o contrário, os apóstolos teriam abandonado nosso Senhor após a morte de Cristo. Mas ele ressuscitou para que a cruz fosse um sinal da vitória de Cristo e a nossa vitória. A vitória de Cristo é a nossa vitória. E isso nós precisamos entender. Cuidado, filhos amados, cuidado com a doutrina protestante. Cuidado com esse para de sofrer, que ainda se ouve por aí. Cuidado com esses novos homens que dizem pastores, que querem desqualificar a escolha de Cristo. Cristo escolheu, aceitando morrer na cruz, morte de cruz. Aceitando, ele aceitou para que na unidade do Pai, ou seja, na obediência à vontade do Pai, a vontade do Pai fosse realizada e concretizada. Portanto, tudo que diz contrário à doutrina católica é mentira, é heresia. E nós precisamos combater as heresias atuais. Alguém me mandava um vídeo que tem aquele apresentador de programa Marcos Mioli, parece o nome desse, e que ele está com um jovem pastor e que esse jovem pastor fala uma heresia, dizendo que essa frase que Cristo diz para o Pai, não, para ele não se separar do Pai. O Pai o separaria dele. Isso é uma heresia. O Pai nunca abandonou seu filho, porque eu e o Pai somos um, diz a palavra de Deus. Eu e o Pai somos um, é a mesma pessoa. Cristo tem duas naturezas. Vamos lá para uma catequese. Cristo tem duas naturezas, humana e divina, e que não se separa a humana da divina. Portanto, o Pai está na divindade do Filho. O Filho está na divindade do Pai. Então não tem como separar a humanidade de Cristo da divindade de Cristo. Não tem como separar a relação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não tem como separar. Qualquer palavra dita contrária a isto é heresia. E não se bate palma para hereges. Não se bate palma para a heresia. Nós não podemos nunca, e nós não temos força para isso na nossa humanidade, de desqualificar a humanidade de Cristo.
Não temos condições disso, porque se tentamos, somos hereges. E é preciso combater as heresias. A cruz do Senhor, a cruz do Senhor, seja a tua luz. A cruz do Senhor seja a tua luz. E por essa cruz gloriosa, nós reconhecemos o amor de Jesus ao obedecer o Pai para conquistar-nos a ressurreição, o céu. Essa é a verdade de fé da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, nos mantenha firme na nossa fé católica, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.